estaremos tratando, né, do trabalho de evangelização nas unidades prisionais aqui no Rio de Janeiro, mas, em especial, adotaremos um tema muito, muito palpitante, que é o caso do cárcere da mulher. A mulher vem ganhando aí destaque, um destaque, na opinião de todos nós, infelizmente negativo, haja vista que muitas mulheres estão sendo encarceradas. Então, com relação a isso, nós abordaremos temas importantes, palpitantes, traremos pessoas aqui que fazem esse trabalho de evangelização em unidades prisionais femininas para trazer as suas impressões e trazer também as suas vivências com relação a esse bendito trabalho. Okay? Então, eu vou passar, meus irmãos, a palavra para o meu amigo, irmão Samuel Kaplan, que é responsável pelo trabalho na instituição Espírita Leôncio de Albuquerque, Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, em Niterói, tá? E, inclusive, ele é o coordenador do trabalho da instituição, aquele pensa, junto à Secretaria de Administração Penitenciária, e ele vai trazer aí um apanhado geral dos dados sobre o encarceramento, né, feminino aqui no Brasil. Samuel. Ok, boa noite, pessoal. Desculpa, vocês só vão ter o meu áudio, tá? Ainda bem, né? Livrar vocês de terem um visual terrível, né? Então, é o seguinte, eu esperava que aqui em Saquarema, onde eu vim passar o fim de semana, tivesse um bom Wi-Fi, mas fui surpreendido, né? E eu estou tendo que usar o 4G da minha esposa, que, como vocês sabem, não é uma conexão adequada para a gente ter imagem e áudio, né? Daqui a pouco eu começo a falar, aí daqui a pouco vocês nem me ouvem, minha imagem congela, então não fica terrível. Então, vamos ver se por aqui a gente consegue passar algum recado, né? Como a gente tinha se proposto. Então, ao longo desses dias em que a gente foi se inscrevendo, né, para participar desse evento, eu fui postando algumas coisas relativas à questão do encarceramento feminino no Brasil, especificamente no Brasil, tá? E aí o que acontece? Algumas pessoas que vieram mais por último, né, não viram todas as postagens. Então, depois da conclusão desse evento, eu vou postar novamente tudo que eu postei e mais alguma coisa, tá? Para que a gente consiga assim, ter uma ideia do que é o cárcere, o encarceramento feminino aqui, né? Para começo de conversa, não sei se vocês sabem, mas o Brasil ocupa um lugar bastante assim importante, negativo, né? Infelizmente negativo, porque é o terceiro lugar no ranking de presos no mundo, né? Somente atrás dos Estados Unidos e da China, né? Nós ultrapassamos a coisa de 2 anos, mais ou menos, a gente ultrapassou a Rússia, né? Então, nós temos 759 mil presos. E desse total, 5% é de mulher. Tá? Aí você vai pensar assim, poxa, até que é pouco, né? É pouco, um percentual pequeno. Mas se você for ver uma outra estatística, resultado, né, de uma pesquisa que é recente, ele vai nos dar a seguinte informação. Olha só, nos últimos 15 anos,
a quantidade de mulheres, né, presas cresceu 567%. Ou seja, ela foi multiplicada por 6. Tá? Na prática é isso. E o dos homens cresceu 80%. Então, por que será? Uma das coisas que se admite, talvez seja a principal mesmo, que explique esse crescimento absurdo, é a questão da lei de drogas, né, que é uma lei de 2006, né, e ela passou a pegar mais essa questão do tráfico. Por quê? É que ela explica porque 60% das presas estão enquadradas em tráfico. Não é? A gente tem 12, quase 13% por roubo e quase 8% por furto. Né? Não sei se vocês sabem, mas a diferença entre roubo e furto é quando a subtração, o roubo é quando a subtração de um bem ela ocorre com violência, né? Uma agressão, uma ameaça grave à pessoa. Então, aí chama-se de roubo. Mas, olha, está disparado a questão do tráfico aí. Né? Então, como as mulheres são colocadas nisso daí? Né? Elas frequentemente são enquadradas assim, vulgarmente chamadas de mulas. Não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão, para identificar aquela pessoa que carrega uma pequena quantidade, às vezes, no caso das mulheres, às vezes até na vagina, não é? Debaixo de uma roupa íntima e às vezes na vagina mesmo. Isso aí acontece muito. Às vezes a mulher vai visitar, né, o parceiro na prisão e já houve muitos casos assim na revista ela acabar sendo presa, não é? Por conta disso. Mas não é só nessas situações. Qualquer pessoa que transporte que faça esse serviço, né, de transportar uma pequena quantidade de droga, né, fica com esse apelido aí de mula. Né? Transporte que não é o consumo, não é de consumidor. É uma quantidade que já o identifica como tráfico. Tá? Muito bem. Outra situação que acontece com alguma frequência é a mulher ser enquadrada em associação para o tráfico. Não é? Quando ela não pratica o crime, mas ela está muito próxima de quem pratica, né? Geralmente os parceiros, né? E ela acaba se dando mal, né? Porque está ali na cena, então ela supõe-se que ela está participando do crime. Muito bem. Agora, aliás, vamos fazendo um parênteses aqui. Eu não sei se vocês se lembram, teve uma reprise de uma novela, não é? Há pouco, que mostrou isso, né? Aquele personagem da Bibi, né? Quando estava o pessoal querendo, analisando, tentando, investigando para tentar prender o parceiro dela, né? E aí ela também foi advertida que ela poderia ser enquadrada como uma associação para o tráfico. Não é? Eu não me lembro como é que ficou essa questão, né? Não sei se ela chegou, acho que acabou sendo livrada, né, por advogados, né? Mas, enfim, falou-se, eu me lembro dessa cena, o delegado, né, aquele outro advogado que
chegou a ser advogado dela, né? Um que já tinha sido namorado. Ele disse isso, eles disseram isso para ela, que ela poderia ser enquadrada em associação para o tráfico. Bom, quem são essas mulheres que estão presas, né? Qual o perfil delas, o perfil médio? Quem leu aí um artigo que eu postei, né, falando de que não se busca a ressocialização, busca-se a punição, não é? É um artigo bem interessante aí, né, sobre a questão do encarceramento das mulheres. O perfil médio é o seguinte: são mulheres desempregadas, residentes em bairros pobres, mas, detalhe, na sua maioria jovens, né? Na faixa de 22 a 35 anos, e 62% de negras. Né? Até o artigo vai falar no racismo estrutural, né? Mostrando que os negros sempre foram assim, mesmo depois da libertação dos escravos, eles foram deixados completamente à margem e foram sendo empurrados, né, para periferias e favelas, né? Quando começaram a surgir as favelas aqui no Rio de Janeiro. Então, essas mulheres, quando não estão desempregadas, são babás, faxineiras, diaristas. Era isso que uma pesquisa de uma das pesquisadoras que o artigo apresenta fala, né? Bom, aí o que acontece que mudou um pouco, né, para melhor, uma cena terrível que aparece num dos vídeos que eu gostei, que é a solidão, que fala muito da solidão no cárcere da mulher, porque é muito diferente a realidade da mulher no cárcere da do homem, né? Você tem, a gente quando passa em frente a um presídio masculino, tem que ver uma fila gigantesca dos familiares, amigos visitando, são mais de 3 centenas, às vezes, que a gente vê. Enquanto, para visitar a mulher, você raramente vai ver um parceiro. Vai ver, no melhor das hipóteses, a mãe carregando o filho delas. Então, você não passa de 80 pessoas numa fila dela, né? Então, isso é de se notar, porque é muito ruim você não ter visita, né? Bom, o que mudou também, eu ia falar sobre isso, né? O que mudou? Mudou que, a partir de janeiro de 2018, o STF emitiu um HC, acho que eu não sei exatamente o que é ela, mas foi uma decisão do STF em que dizia que as mulheres fossem grávidas, estivessem grávidas, ou fossem mães de filhos, estivessem amamentando, ou até de 12 anos, né? A pena delas de preventiva, né, deveria ser convertida para prisão domiciliar, né? Então, as únicas exceções para isso seriam caso ela tivesse o que o Código Penal já previa, que era se ela tivesse praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Ou então, se ela tivesse cometido algum crime contra seu filho ou dependente. Nesses casos, ela não teria prisão domiciliar. Então, eu fiz um resumo aqui, acho que eu já falei até demais, mas era interessante fazer esse apanhado, porque essa é uma visão
né, da realidade do que é o cárcere feminino. Né? Nós postamos também um vídeo, uma entrevista ao doutor Drauzio Varela, né? E ele tem uma experiência de 11 anos já em presídio feminino. E tem livro, né? Um livro chamado Prisioneiras, né? Muito interessante. Essa entrevista é um resumo de coisas importantes que ele fala. Eu vou postar novamente nesse grupo, tá? E é um material muito bom, tá? Agora, eu queria, nesse momento, passar a palavra para as companheiras Madir, né, a Marise, o Logobuco, né, a Leda e o próprio Márcio. Todos esses 5 que eu nominei agora têm experiência em trabalho em cárcere feminino. Não é? Eu já visitei, mas eu não tenho experiência. Né? Então, é importante que essas pessoas que já fazem trabalho de assistência religiosa mostrem o que elas percebem, quais são as diferenças que tem em trabalhar com mulher, dando assistência espírita, e homem. Né? O que se vê? Como é que é? Como é que é o trabalho no geral também? Né? Então, com a palavra aí, eu peço que a Madia até comece falando aí, depois vamos começar a conversar, todo mundo, né? Depois que os 5 derem aí depoimentos, tá bom? Por favor, Madia, pode começar? Posso sim. Boa noite a todos. É com imenso prazer que, mais uma vez, eu participo dessa roda e aonde a gente pode trocar com os irmãos, né, experiências vividas nos cárceres junto com as mulheres, participando desse trabalho que realmente é muito importante. Eu sou agente do Henrique Roxo. O Henrique Roxo, eu não sei se todos conhecem, se tem algum iniciante aí ou que ainda não começou o trabalho, porque parece que tem alguns que ainda vão começar, né? E o Henrique Roxo realmente é um presídio que eu considero ele um pouco assim, diferenciado, porque ali, por se tratar um presídio de tratamento, né? São irmãos dependentes químicos, esquizofrênicos, que no momento de surto cometem um delito e vão parar lá. Então, e lá eles são tratados assim de maneira como os outros presos dos outros lugares, entendeu? A liberdade, por exemplo, de tomar o banho de sol, eles têm a parte da oficina de artes, tem o pátio lá onde eles ficam à vontade também. Então, é tudo normal. Eu fico em celas também, mas não tem camisa de força, não tem nada disso. Eles ficam de maneira livre quando eles são liberados para ficarem livres, né? Assim, dentro das oficinas ou então do pátio. Para dizer a verdade, eu não tenho assim uma grande experiência com as mulheres, não. Por quê? Porque nós começamos, que eu falo, eu, Carlinho Conceição e o Renato José. E nós começamos ali com os meninos e uma turma grande, uma turma boa, sabe, super educados, super atenciosos, super comportados. Dá gosto, né, da gente trabalhar com eles. E, de repente, a gente teve notícia que estavam chegando 20 meninas, acho que foi do Bangu, não lembro bem de onde, foram transferidas para lá, que até então não tinha mulheres, só tinha homens. E aí, a gente que é mulher foi se sentindo mais à vontade, mais em casa, né? Sabe como é que é? Então, nós fomos para... Aí, o que aconteceu? Eu pedi autorização ao diretor, à direção,
porque não tinha nenhum agente religioso ainda, estou falando com elas, dando atendimento para elas. Então, pedi autorização e ele deixou. Então, nós fomos todos entusiasmados, né? Elas para o pátio, né? Assim, bem descontraído. Quando nós chegamos lá, Jesus, desordeiras, baderneiras, irreverentes. Olha, elas gritavam, elas riam, elas cantavam, só queriam cantar música evangélica, ou seja, não dava a mínima atenção do que a gente falava, não estava nem aí, parecia que a gente nem ali estava. Então, Carlinho Conceição, sabiamente, com muita paciência, o que ele fez? Começou a tocar música do mundo. Aí, pronto, começou a conquistar. Imediatamente, elas começaram a bater palmas, começaram a cantar, entendeu? E aí foi criando aquele ambiente que foi cada vez mais, né, se aconchegando e tal. E aí a gente fez uma prece, todo mundo ouviu, e finalizamos o trabalho. Os outros trabalhos já começaram a ficar um pouco, ainda com um pouco de desordem, porque tinha uma das meninas que era a comandante da turma, aquela que, quando fala, todo mundo obedece. Então, essa que era o grupo, essa era a pior de todas, porque se ela fosse para o bem, mas, infelizmente, ela comandava tudo para as coisas erradas, entendeu? Como a primeira vez. A situação ainda continuou um certo tempo, mas o Carlinhos, com a música dele, ele foi conquistando. Daqui a pouco a gente foi infiltrando músicas espíritas, daqui a pouco a gente já começava a ler um texto, elas já acompanhavam, aí alguém queria falar um versículo da Bíblia, outra queria falar sobre um salmo, a gente abria as portas, deixava ela falar tudo que elas quisessem, e aí foi andando, né? Foi andando e tal, até que veio o dia que o Carlinhos Conceição foi transferido para São Paulo. Aí que foi o problema. Entrei em pânico. Eu falei, poxa, 20 mulheres, com essas meninas, o Renato ficava meio naquela, né? Também, igual a mim. Eu falei, gente, o que a gente vai fazer? E o Carlinho dominava a situação com o violão, né? Aí tentamos levar CD, levar várias coisas, som para a gente tentar fazer, mas não era a mesma coisa do Carlinhos. Eu via que não adiantava muito, entendeu? Carlinhos era outra coisa, né? Então, eu pensei assim, sabe de uma coisa? A gente tem que procurar uma maneira de não ser chata, de procurar, em primeiro lugar, cativar, ganhar a confiança delas, a atenção delas, a amizade. Então, eu fazia assim, de vez em quando, eu programava de fazer um horário livre para conversar o que elas quisessem, entendeu? Ali, elas poderiam expressar a vontade delas, poderiam fazer qualquer pergunta de qualquer assunto, e principalmente, como eu fui algumas vezes sozinha, então isso foi muito bom, que elas se sentiram assim muito à vontade, entendeu? Então perguntavam muito sobre relacionamento, sobre sexo, perguntavam sobre eu percebia que a maior preocupação delas era elas querendo saber se elas iriam para o inferno devido ao crime que elas haviam praticado. Aí contava, olha, eu fiz isso, fiz aquilo e tal, será que eu vou para o inferno? Então, eu matei a minha mãe, meu bebê de 6 meses, será que eu vou para o inferno? Então, ali era a oportunidade para a gente entrar e confortar e mostrar a realidade do Espiritismo, o que o Espiritismo faz com a gente, o que Jesus nos ensina. Então, as portinhas foram abrindo assim, aos pouquinhos, entendeu? Até que elas foram se ambientando, a gente também, e sabe como é que é, né? Mulher com mulher, fica muito mais fácil da gente conversar. Quando tem homem, cria, às vezes, um clima na hora de fazer as perguntas e tal, um certo clima, né? Mas aí eu sei que a gente foi realmente se aproximando muito
E até que um dia eu cheguei lá e vi que tinha uma que estava muito triste, chorando muito, deitada numa... Porque lá no pátio são os bancos de pedra, né? E ela estava deitada ali, eu procurei saber. Ela estava assim, bem apagadinha, procurei saber o que tinha acontecido com ela. Ela tinha tentado suicídio. Então, naquele momento, eu achei que eu não tinha que fazer nada, sabe? Pegar nada, não evangelizar, fazer nada disso. Foi o momento que eu aproveitei para me aproximar dela, conversar com ela, coloquei a cabeça dela no meu colo, fiz cafuné, fiz carinho no rosto dela, e depois ela me abraçou, me agradeceu. Por final de tudo, a gente fez a prece, oramos muito por ela, pedi às meninas, às colegas, quando elas tivessem qualquer dificuldade, qualquer problema entre elas, que elas mesmas orassem, elas mesmas fizessem as preces, que cada um estivesse ali, se unissem em cada cela para fazer uma oração para fortalecer, principalmente aquela colega. Se liga no seu. Né? E assim foi o nosso trabalho, entendeu? E eu fui conseguindo me acostumar. E aí chegou Natal, a gente leva lembrancinha, a gente faz uma programação. Então, entre uma distraída, uma brincadeira, uma coisa e outra, a gente aproveita para poder, entendeu? Levar o Evangelho de Jesus para que elas possam, entendeu? E assim, aos pouquinhos também se acostumando. Eu percebi ali que eu não podia chegar normal como os meninos. A gente tira um texto, a gente fala sobre aquele texto, a gente faz uma, duas orações, era diferente. Os meninos totalmente comportados. Os meninos, os dois rapazes. Então, foi uma coisa que a gente não. Se a Carlinhos saiu de lá, nossa, essa foi osso. E a gente saiu de lá a primeira vez, para dizer a verdade, eu estava até com medo de voltar, não estava nem querendo voltar mais. Mas eu sou meio carne de pescoço. Então, eu quis voltar, eu quis fazer. Amanhã, tá? Aliás, esse Carlinhos embora, ele voltou também mais uma vez, eu acho só, e nós conseguimos fazer o trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, para quem está começando? É muito importante que a gente não se deixe levar pelos problemas de início, sabe? Pela ideia que você vai fazer daquilo que você está vendo ali naquele momento. Então, é muito importante você saber o momento que você tem que fazer cada coisa. Eu procuro ver, né? Até os últimos dias que eu estive lá, o momento certo da oração, o momento certo de evangelizar. Para quê? Para que não seja aquela coisa maçante, no caso, para elas, né? Que eram totalmente rebeldes, entendeu? Não sei como que elas se comportavam lá, qual era o trabalho que elas tinham lá, entendeu? Eu sei que acho que a maioria não tinha trabalho de trabalho religioso, assistência religioso. Então, quer dizer, elas vieram assim, sabe, igual ovelhas mesmo desgarradas, sem pai, sem mãe, sem educação, sem nada. Até para a higiene, bagunça, sujeira dela. Quando a gente fazia Natal, fizemos uma festinha, levamos presente para todo mundo. Nossa, a sujeira que elas deixaram de lanche, tudo pelo chão, já os meninos foi totalmente diferente. Então, existe essa diferença, né? Mas quando eu saí de lá, que entrou a pandemia, e eu não pude mais, nós não podemos mais continuar, e eu percebi que a coisa já estava bem diferente do início. Então, fica aqui o exemplo, entendeu? De que a gente tem que perseverar, entendeu? A gente não pode a primeira impressão, diz que a primeira impressão é que fica, né? Mas no meu caso não ficou porque a gente batalhou, entendeu? A gente foi lá e conversou e deu oportunidade e eu iria, ou elas ou eu, uma hora alguém ia dar cansaço em alguém. E graças a Deus. Aí, até agora, na pandemia, mesmo que já estava tudo fechado, eu fui lá falar com a Mônica, que é
professora da oficina de artes, que é muito minha amiga. Aí, quando eu fui lá no portão falar com ela, vamos lá mesmo. Ela foi lá. Quando eu cheguei lá, nossa, um ano já que a gente não se via, foi uma emoção muito forte. As meninas, você vai voltar e tal, entendeu? Então, eu senti que ela estava saudade. Eu senti isso daí. Teve outra, por exemplo, que estava para sair, ela fez questão de pegar o endereço do Leôncio, onde eu frequento, né? O endereço do Leôncio, dei telefone, dei tudo, para quando ela quisesse ir lá, entendeu? Ainda mais que ela mora ali pertinho. Quando ela quisesse ir lá, para ela me telefonar, para a gente, então, combinar de sentar juntas e tal, dar aquela assistência a ela a primeira vez, né? Então, eu falei assim, poxa, realmente valeu a pena. Nem tudo está perdido. Agora, já pensou se eu vir as costas e o Carlinhos e o Renato, se a gente desiste? Olha a grande oportunidade aí. Então, fica aqui para vocês um exemplo, como eu falei, eu não tenho grandes, longos anos de experiência, é um período muito curto com elas, entendeu? Fica aí a experiência de que nós temos que realmente perseverar, insistir, porque uma hora essa coisa. Boa noite, obrigada a todos. Tá bem, Madia, obrigado. Né? De fato, a personalidade feminina tem, né, mesmo no cárcere, é bastante perceptível a diferença de comportamento, não é? E me impacta bastante, desde a primeira vez que você contou o caso do atendimento, né, a essa companheira que tentou o suicídio. Realmente, o trabalho ali naquele dia foi esse, né? E é isso, ali há muita, em prisão, em hospital psiquiátrico, manicômio judiciário, acontece a ocorrência de suicídios, tentativas é muito grande. Então, oi. Samuel, antes de você passar a palavra para a próxima pessoa, eu queria pedir a todos que estão participando que, no momento em que o companheiro estiver falando, deixe o áudio fechado, porque está tendo uma microfonia muito grande e está atrapalhando o áudio de muita gente aí, ok, gente? Então, dá uma olhadinha aí no seu celular, na hora que alguém estiver falando, clica lá no desativar o áudio para que a gente possa, todo mundo ouvir aí direitinho. Está acontecendo agora, tá vendo? Então, vamos lá. Pode continuar, Samuel. Eu queria só falar um negócio. Enquanto a Maria estava falando, houve uma pergunta: onde fica o presídio Henrique Roxo? Fica em Niterói, não é isso, Samuel? Exatamente. Fica ali no centro de Niterói. Isso. Existe auxílio psiquiátrico dentro do Henrique Roxo para essas pessoas que estão cumprindo lá a pena? Se existe o quê? Desculpe, não ouvi. Auxílio psiquiátrico. Se existe algum médico psiquiátrico que faz acompanhamento. É um hospital psiquiátrico, eles são pacientes, eles não cumprem pena, eles estão ali cumprindo medidas de segurança, tanto os homens quanto as mulheres, né? Só sairão de lá depois que uma junta médica avaliar como que eles tenham condição de sair. Do contrário, perfeito. Não. Tem pacientes que vão ficar a vida toda lá. Né? Não, perfeito. Essa orientação é importante, né, para que a gente faça essa diferenciação, né? Aqueles que cumprem medidas de segurança em função de terem sido considerados com alguma patologia mental, né? Então, eles cumprem medida de segurança e lá eles são auxiliados pelos psiquiatras, enfim, aqueles profissionais que fazem essa triagem. Ao passo que aqueles que são tidos como plenamente perfeitos da sua faculdade mental cumprem as penas que são determinadas daí pelo Poder Judiciário, ok? E outra pessoa também que perguntou, me desculpem, que foi muito rápido aqui, eu não consegui visualizar quem perguntou.
perguntou se, quando a Madir estava falando, o que ficou de experiência, o que ela observou que ficou de experiência espiritual para essas pessoas. Aí, se a Madir puder... Se foi passada alguma noção espiritual, né? Se foi informação espiritual. Né? Bom, o trabalho lá com as mulheres também tem, obviamente, o conhecimento espírita, mas não é de uma maneira formal, como a gente vê nas instituições espíritas, que você tem uma palestra, né? As pessoas ouvem a palestra, né? E ali recebem uma quantidade de informações. Não funciona dessa forma, nem deve funcionar, porque trata-se de um atendimento, uma assistência que tem que buscar, inicialmente, uma empatia com um público que é um público completamente diferente do público que vai à casa espírita, né? Que aguenta assistir uma palestra sem falar. Aliás, os grupos que mais aprendem são aqueles que existe a conversa, existe a possibilidade de interação. Então, o nosso trabalho é sempre voltado para uma interação ativa do público, né? O público perguntando, falando, né? E as noções espíritas vão sendo colocadas gradualmente, né? Nem poderia ser diferente, tá certo? Então, por isso acontece dessa forma. Eu agora gostaria de chamar o Márcio Aleda para poder, então, apresentar como é o trabalho aí no Rio. Eu não sei se é no Talavera Bruce que ela desenvolve. Nós vamos passar, então, a palavra aí para a Leda, né, a nossa companheira lá do Departamento de Assistência ao Presidiário da Instituição Espírita Amélie Baudet, cooperadoras do bem Amélie Baudet, e a Leda já está há algum tempo aí no trabalho no presídio, salvo engano, de Benfica, né? Isso, Leda? Isso. A palavra é toda sua, querida. Tudo bem? Tudo tranquilo. Olha só, é muito interessante, né? Que observando a fala da outra companheira, como eu acredito que cada local tenha a sua característica. Assim que eu cheguei ao Oscar Stevenson, eles disseram o seguinte: aqui é a saída do inferno, porque a maioria já estava ali, finalzinho de pena, algumas saíam para trabalhar, até mesmo para estudar. Então, o nosso grupo era possível se fazer uma coisa de uma forma, vamos dizer assim, organizada. Ou seja, não estou ouvindo nada, não sei que se é o meu problema aqui ou é vocês. Está sem som. Está sem som? Eu estou ouvindo normalmente. Vocês estão ouvindo? Nós estamos ouvindo você bem, Leda. Estamos ouvindo você bem. Mais uma vez, pedindo a todos que fechem o seu áudio. Só a Leda com o áudio aberto, por favor. Então, o que aconteceu? Em primeiro lugar, quando eu escolhi um presídio feminino, foi para atender o pedido das minhas filhas, porque entraram em pânico com esse trabalho. Então, achavam que para um presídio masculino a coisa seria muito mais perigosa, vamos chamar assim. E qual foi a realidade? Nós não tivemos, nosso grupo, nunca com as meninas tivemos qualquer problema, tá? E como é que era feito o nosso trabalho? Elas chegavam, nós líamos uma pequena página, fazíamos uma oração e estudamos o Evangelho sequenciado, um pedacinho, que era comentado, e depois era aberto para que elas falassem o que quisessem. E dali saíam realmente as questões pessoais, saía de tudo, né?
E completamente diferente, com o relato da outra companheira, as nossas meninas eram extremamente limpas, perfumadas, arrumadas, cuidadosas. Então, acredito que cada local, né, ele tenha uma individualidade, né? E outra coisa, elas se identificavam muito com o Sebastião. A figura masculina, Sebastião é uma pessoa extremamente simples, e elas tinham no Sebastião a figura de um pai. Como era muito comum, porque lá a maioria tinha vindo de Bangu, falarem do seu Wilson. Elas eram absolutamente apaixonadas pelo seu Wilson. Elas traziam relatos. Tem um que eu acho fantástico, que essa daí ela foi presa e por culpa lá do companheiro, e ela dizia o seguinte: quando eu sair daqui, eu vou matar, porque eu odeio, eu detesto, eu tenho raiva. E ela então disse o seguinte: seu Wilson trabalhou 1 ano e 9 meses na minha cabeça. Eu só não consegui deixar de ter raiva, mas tudo mais eu deixei. Então, você veja que acredito que cada grupo tenha as suas características, né? Nós levávamos, todas usavam o Evangelho, nós levávamos toda semana, e elas pediam, nós sempre levamos muito livro, Evangelho quando queriam, livrinhos de reflexão. Outra paixão delas é caderno e caneta para escrever. Então, e ali nós fomos percebendo, né? Algumas tinham, isso era doloroso, algumas tinham profundos conhecimentos de doutrina espírita, muitas frequentavam casa espírita. É quase que inacreditável. Ela chegava e dizia: casa tal, presidente é fulano de tal. Ah, agora, também foi muito interessante, trouxe felicidade. Um dia eu estava na casa, eu sou da União Espírita Suburbana, quando, de repente, senta-se uma moça na hora do passe, e ela fica absolutamente parada olhando para mim. E eu olhava e via que era um rosto que eu conhecia, mas não sabia de onde. Terminou o passe, aquela imagem ficou na minha cabeça. Em casa, eu me lembrei. Ela não era do nosso grupo, mas ela trabalhava na unidade. Então, ela passava e ouvia. E hoje, ela frequenta a casa e o filho é evangelizado na União Espírita Suburbana. Então, eu acho que a minha experiência foi, nós tivemos 246 encontros, foram 8 anos. Quantas vezes nós fomos, tivemos que voltar, aquelas situações todas. Agora, a unidade transformou-se em uma unidade masculina. Quando estava tudo certo para ir até lá, conversar com o diretor, foi quando tudo foi fechado. Mas eu digo a você o seguinte: eu malandramente consegui o zap dele. E eu, de 15 em 15 dias, mando uma mensagem educadíssima, desejando tudo e mais alguma coisa para ele de bom, preparando o terreno para quando nós pudermos voltar, né? Mas eu acho uma coisa interessante, eu vou dizer a vocês: eu faço vários trabalhos bem diferentes. Nenhum trabalho é mais importante para mim ou me traz mais satisfação do que o trabalho do presídio. Ali, a única coisa que eu recebo delas é carinho e respeito.
Isso é impressionante, tá? Elas me chamam de tia, me chamam de professora, é muito engraçado, e me chamam, já teve uma que me chamou de mãe. Eu me fiz desentendida, até para não parecer que você está protegendo mais a uma ou mais a outra, né? Então, elas brigam que nem criança, que quer sentar perto da professora. Então, sei lá, olha, eu acho que é um trabalho que ele só acontece, a gente só sabe no momento em que ele se realiza. Cada uma de nós aqui vai ter uma experiência completamente diferente, mas acho que existe, no final disso tudo, uma satisfação, uma gratidão a Deus por essa oportunidade que não tem preço. Tá? E isso cresceu de uma tal forma a ponto do agente chegar para a gente e dizer assim, vocês aceitam trabalhar com seguro? Porque eu acho que tudo que elas precisam é de esperança. Eu não sabia nem o que era seguro. E, olha, o seguro era o melhor grupo que nós tínhamos, que são aquelas que ficam separadas pelos atos que cometeram, né? Então, eu só tenho o que falar. Foi tudo, não é que seja fácil, é desafiador, não tem a menor dúvida, porque nós temos as nossas limitações, mas é um trabalho que vale a pena. Eu vou ler para vocês um cartãozinho que eu tenho, ela me deu, na hora de ir embora, peraí, tia, arrancou um pedaço de caderno e escreveu para mim. E eu plastifiquei. Eu vou ler exatamente como ela escreveu. Tia, nunca se esqueça que eu vou te levar do mundo. Você é a luz que vem e ilumina meu caminho. Isto, para mim, me trouxe várias lições. Isso aqui, em termos de português, tudo escrito errado. Eu sou professora de língua portuguesa. Mas isto aqui foi escrito com o coração. Não tem preço. Isso hoje eu uso para marcar como marcador no meu evangelho. E torço, né, para que nós possamos voltar, né, com a segurança, com tudo que seja possível. Só acrescentando mais um pouquinho. Passei por 5 direções nesse presídio, no Oscar Stevenson, ali em Benfica. Sempre tivemos uma recepção muito boa da direção, tá? A ponto de nos chamar para fazer aqueles pedidos, né? Se arranja papel higiênico, se arranja absorvente, de mostrar as condições que ela, enquanto diretora, tinha de trabalho. Então, nós éramos muito bem acolhidas. Aceita um café, uma aguinha? Então, a minha experiência realmente foi essa, e eu sou profundamente agradecida. Foram só 8 anos, né, de trabalho, que é muito pouco, diante do que a gente tem que aprender com essas pessoas, né? E o que é que eu pude aprender lá? Elas são iguaizinhas a nós, não tem a menor diferença. Elas sofrem, elas amam, elas têm raiva. Quem de nós nunca disse a minha vontade era matar fulano? Todos nós. É hipocrisia a gente estar. Eles são iguaizinhos, são mães. Né? Então, foi esse olhar que eu aprendi. E acho que o outro trabalho, que quem participa de qualquer trabalho em presídio deveria fazer, é falar
do preso, da presa. Não importa se eu estou fazendo uma palestra, se eu estou num estudo ou se eu estou tomando um cafezinho com as minhas amigas. Eu torço as conversas para que a gente possa levá-las lá para fora, para que o mundo as conheça, para que o mundo conheça o que está preso ou a que está presa, né? Porque, como diz uma música do Chico Buarque, a dor da gente não sai no jornal. E quando nós lemos fulano matou, roubou, nós só lemos isso. E quem é o ser humano? Quem é o filho e a filha de Deus por trás daquela notícia? Era isso que eu, em princípio, tinha para falar para vocês. Obrigado, Leda. Ótimo depoimento e realmente é aquilo que você falou. Quem atua no trabalho do presídio realmente percebe o quanto esse trabalho acrescenta a gente, como ele é gratificante, né? Como a gente aprende de vida ali. É por isso que a gente acaba tendo um carinho muito grande, né? E por esse trabalho, né? E comparativamente a outras tarefas que a gente tem, né? Aí, enquanto você falava, apareceu uma pergunta, eu não me lembro de quem, perguntando como é que era escolhido o texto do Evangelho, não é? Como é que é feita essa escolha? Olha, nós levávamos o Evangelho e nós começamos por ordem, e ali nós marcávamos a data. Bem, quando a gente voltar semana que vem, nós continuamos dali. Se o grupo fosse completamente diferente, nós abríamos, às vezes, o Evangelho ao acaso, tá? Mas nós, dependendo, conseguíamos fazer por um tempo sequenciado, tá? E ali aquilo era lido. Eu consegui um evangelho que tem uma... Não é que ele tem uma linguagem, ele é mais simples, pena que eu não estou com ele aqui à mão. E tínhamos a preocupação de uma palavra mais rebuscada, consertar logo, dar o sinônimo, né? Tornar o evangelho muito leve, né? Porque não precisa aquele peso de castigo, de dor, de não sei o quê. Quando elas chegavam, eu tinha uma pergunta sempre. Não chegou pela primeira vez. Você conhece alguma coisa de doutrina espírita? Sim ou não, qualquer coisa. Não conheço nada. Tudo bem. Você acredita que quando a gente morre acaba tudo? Sim ou não, ela respondia. Se ela respondesse não, tudo bem. Você acredita que a gente volta? Acredito. Bem, minha filha, você já conhece doutrina espírita. Se ele já acredita que nós não morremos e que nós podemos reencarnar, pronto, já é um caminho. Não adianta se vir com... Peraí, vamos. E ali, claro, com o passar... E quando elas não acreditavam que acabava tudo. Não acabava, acaba tudo. Tá. Então, você acha que Deus destrói aquilo? Tudo bem. E é o seguinte, você tem filhos? Gente, 98% das mulheres têm filhos encarceradas. Quantos filhos você tem? 3. Tudo bem, então eu quero que você escolha um para você matar. Arregala um olho desse tamanho. Você mataria um filho seu? Não. Como Deus ia destruir totalmente aquilo que ele fez? Então, sempre procuramos, entendeu? Levar as coisas assim, para essa vivência natural do dia a dia, mais simples que nós podíamos, né? E assim nós fomos tocando. E acho que realmente quem mais ganha nisso tudo somos nós.
Porque nenhum de nós vai fazer um trabalho num presídio porque é generoso e bom. De jeito nenhum. Nosso passado estava lá. A maneira, quando a primeira pergunta das pessoas é a seguinte: você não tem medo? Medo? Me sinto em casa. Qual é o meu passado espiritual? Alguém está achando mesmo que nós fomos para lá como missionárias, né? Pessoas tão boas? Não, nós fomos para lá porque nós já conhecemos aquele passado e estamos recebendo agora essa oportunidade de levar esperança. Talvez já tenhamos, né? Enrolado muitas pessoas. E hoje nós estamos levando a palavra que liberta. Maravilha, Leda. Muito obrigado. Essa sua experiência é muito positiva e tenho certeza que clareou muito para os companheiros que estão participando aí da nossa live, né? Entender como é a dinâmica do trabalho, né? E essa dinâmica não tem, como você falou, assim, já foi falado aqui também, né? Não tem grandes diferenças com o trabalho das mulheres e dos presos, né? Você apresenta o espiritismo mais ou menos dessa forma, podem adotar-se também Livro dos Espíritos, né? A diferença é no comportamento, assim, na personalidade feminina, que é mais autêntica, mais espontânea, não é? E mais transparente, né? E o homem mais comedido, né? Isso a gente pode observar, né? Muito bem. Eu gostaria de chamar agora também aqui a Marise para também mostrar, agora sim, também num presídio comum, né? A Madi foi num hospital psiquiátrico, a Leda num presídio comum, né? De mulheres, e a Marise também, já há muitos anos atrás, havia um presídio feminino em que ela participou. Eu gostaria que você, Marise, falasse um pouquinho da vivência lá. Já segue uma dinâmica diferente do trabalho da Leda. No entanto, a doutrina vai sendo apresentada de uma forma diferente, mas vai. Pode falar, Marise? Você nos escuta? Tudo bem. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Estamos todos te ouvindo. Pode falar, por favor. Sim. A experiência que eu tive no presídio feminino aqui de Niterói, que já fechou, né? Uma experiência, mas que bate também com o depoimento das minhas colegas. A gente lá tem neta, tem mãe e tem vó, né? Muitas, e muito preocupadas com problemas familiares, né? E também a conversa, não funciona o trabalho de evangelização como uma experiência que eu tenho aqui, né, sistematizado com leitura, estudo do Evangelho, continuação, etc. Era mesmo uma roda de conversa que o assunto era puxado até pelo próprio Evangelho, né, que a gente lia, e dava liberdade para elas conversarem. Mas o que saltou aí, aqui no pensamento quando a colega estava narrando é aquele caso do dia que eu fui me apresentar e que eu fui chamada para uma neta que tinha tentado se matar porque a avó tinha falecido e ela, no sentimento de culpa, achava que a avó tinha morrido por conta dela ter sido presa, né? E a gente tinha um aval muito bom da direção, né? Que me chamou para consolar, e a gente acompanhou o caso dessa, porque era jovem, né? Para que aquilo não se repetisse, porque foi meio sério, ela estava acamada, já tinha sido medicada, e o trabalho de conversa e de atendimento fraterno foi sendo desenvolvido até
que foi diluindo aquele sentimento de culpa que ela tinha com relação à avó, né? E a outra experiência de uma mãe, né? Essa que a gente chamava de baiana, né? Que tinha deixado 2 filhos, inclusive um bebê, que a gente tinha preocupação de, quando ela saísse do presídio, que ela brigasse com o familiar por conta de ter que recolher o filho, né? No caso, né? Já tinha passado anos ali. Essa que a gente notou muito modificação de comportamento, né? Como a gente narrou, já que foi até escrito, né, Samuel? Ela brigava tanto no presídio que a pena dela, ela não conseguia se safar e sair, né? Sempre ela estava no book e sempre aumentava o tempo dela lá, e com 2 filhos, um adolescente na Bahia e um que já tinha 2 anos ou 3, porque uma parente recolheu. Essa baiana, com o encontro e toda aquela conversa nossa e a orientação da doutrina, ela foi modificando o comportamento a ponto dos guardas falarem que ela estava aprontando alguma porque ela não brigava mais, né? E o comportamento dela se alterou de uma forma tão positiva que ela começou a estudar, começou a trabalhar, porque ela sabia fazer unha, cabelo, essas coisas, né? E os guardas sempre de olho nela, achando que ela estava aprontando alguma porque ela não brigava mais, né? Até que ela venceu o tempo dela lá, e ela saiu e depois deu retorno para nós, onde estava, que tinha recolhido os filhos, que estava trabalhando, que estava com um companheiro que trabalhava no restaurante e estava muito bem. Então, é muita satisfação da gente sentir que a modificação de comportamento com atendimento fraterno, né? E toda aquela conversa que a gente tinha semanalmente com ela, né? E da avó, que nos foi dito que uma avó estava tão preocupada que os netos estavam passando necessidade, que estava planejando fugir, e as colegas preocupadas com ela, porque, né, diante do caso, né, da preocupação com a necessidade, que no caso dos netos não tinham nem alimento para se manter. E aí a gente não sabia direito, a gente queria acessar o Leôncio, a gente acabou indo até a assistente social para que acompanhasse a família, para que pudesse ser atendida nessa parte aí de cesta básica, né? Então, são coisas... elas também, nas festas, elas queriam fazer, a gente ensaiava teatro, apresentação, elas gostavam muito de ser fotografadas, até porque a assistente social que tirava foto, né? E porque a gente não podia fazer isso, mas era uma animação só na apresentação, na declamação, ali na sketchzinha de teatro que elas faziam. Então, é muito gratificante, como a colega falou, esse trabalho que acrescentava muito, a gente via no dia a dia, não eram muitas, né? Era meia dúzia, não passava muito disso, mas a gente era bem acolhida e atuava de forma que a gente via a melhora no comportamento, né, das que a gente atuava ali no dia a dia. Então, uma experiência muito positiva e muito diferente do que acontece no caso onde a gente está atuando, né, que é o presídio masculino ali da Polícia Militar, né? Ok? Samuel? Está ótimo, Marisa. Muito obrigado pela a sua experiência também é de uma dinâmica diferente, né? Mas muito produtiva também, porque a doutrina espírita vai sendo passada de uma forma, né, junto com toda uma afetividade muito grande, né, que surge ali, surge um grau de confiança muito grande das presas. Eu testemunhei isso das poucas vezes que eu fui, né, a esse presídio feminino, né, geralmente nas festividades, né, eu ia e eu percebia isso, né, como é que realmente mudamos. Nós temos até essa história narrada no nosso site, né,
e depois a gente vai postar novamente o nosso site, né, para vocês acessem e vejam essas histórias, né? Samuel, ainda tem aquela que foi liberada, que tinha que voltar para casa e não queria voltar para casa de jeito nenhum, né? Arranjou um trabalho no Lava Jato ali perto e pedia para ir dormir no presídio. Depois eu não sei o que aconteceu mais adiante, né? Porque ela dizia que se retornasse da onde ela saiu, ia incidir no mesmo erro, no mesmo problema que ela teve para ser presa. Você vê que difícil, né? Que é esse retorno, essa saída, né? É muito difícil. A vida do egresso é uma complicação. Mas nós não vamos tocar nessa questão agora, né? Nós estamos apresentando ao público as diversas dinâmicas de trabalho com mulheres. Não é? Então, só para esclarecimento, foram tanto na fala da Leda, ela chegou a falar em seguro. Para quem não sabe, seguro é o apelido de isolamento, né? A pessoa é isolada para a proteção pessoal dela, porque senão os demais presos entendem que aquele crime não se admite, né? E eles próprios vão querer fazer justiça com as mãos, com as suas próprias mãos. E a questão do book, que a Marise mencionou, é também a mesma coisa, é um isolamento, mas é um castigo bem temporário, né? O seguro, deixa eu corrigir uma coisa aqui, o seguro, na verdade, não é um isolamento, é uma digamos assim, uma ala, ficam separados, vão cumprir pena, às vezes tem até unidades prisionais que são chamadas de seguro, para onde são levados os estupradores, porque eles vão ser molestados pelos demais presos caso eles fiquem no meio deles, entendeu? Então, é melhor deixá-los em uma unidade ou numa ala completamente separada. E book, a Marise falou, é realmente um isolamento que serve de castigo temporário, né? Tá bom? Então, assim, temos agora o Logobuco e o Márcio, né, para apresentar. Eu chamaria o Logobuco. Logobuco, você nos ouve? Logobuco, não sei se ainda está na reunião. Bom, aparentemente ele não está mais nos ouvindo. E eu queria, então, passar a palavra para o Márcio. O Márcio também trabalhou com mulher encarcerada, né? Então pode falar alguma coisa e já segue na sua fala de encerramento, tá bom? Márcio? Samuel e amigos, eu estou ouvindo aqui atentamente o relato das companheiras e eu vi que o Logo estava até bem pouco tempo atrás, estava conectado. Eu não sei se ele, por motivo, caiu, né, a internet, enfim. O que eu queria dizer para vocês o trabalho de evangelização nas unidades prisionais com o público feminino, ele tem algumas características que já foram algumas, a maioria já foi colocada aqui pelas companheiras, que é a questão emocional da mulher, que é completamente, eu pelo menos percebi isso, diferente da questão do homem. O Samuel colocou, muito bem colocado no início, uma situação interessante, né? Que quando é de visitação no presídio masculino, lá na rua temos enormes filas das suas esposas, companheiras, enfim, até mesmo de mães, de pais, com o objetivo de visitar o preso, né? Mas quando a situação é o contrário, ou seja, é a mulher que está presa, a gente já não vê a mesma situação.
E a gente percebe, então, que a questão emocional da mulher, também por esse fato, ela é muito mais aguçada do que a questão emocional do homem. O Samuel fez uma colocação interessante no início, de que aumentando o cárcere das mulheres nos últimos anos, em função do envolvimento da mulher no tráfico de drogas, né? E geralmente esse envolvimento se dá em função do envolvimento inicialmente do marido, que acaba envolvendo a mulher, né, em todo engendramento criminoso para que aquele tráfico possa ser realizado. E numa dessa, a mulher acaba sendo pega, sendo presa, sendo julgada e, obviamente, sendo condenada. Haja vista que a lei, né, ela é uma só e ela não faz distinção de sexo. Porém, a gente percebe, né, eu posso falar de uma experiência anos atrás, quando eu comecei, junto com o saudoso seu Arnaldo, no presídio feminino Nelson Hungria, que ainda era no complexo de Frei Caneca, ali no centro no centro do Rio. Não sei, muitas pessoas aqui devem ter conhecido esse complexo penitenciário. E ali no início de 1995, né, eu comecei a frequentar mais como um aprendiz do que efetivamente como um trabalhador efetivo, né? Falando para as presas, ou então levando a doutrina espírita de forma eloquente, né? de forma a exortar a doutrina espírita. E eu percebi ali uma coisa que tanto a Leda, quanto a Marise, quanto a Madir falaram, que é aquela questão da mulher, em função de ela ter essa postura mais receptiva e mais carinhosa, a mulher é muito mais afinada com a possibilidade de conhecimento e esclarecimento do que o homem. Pelo menos essa é a visão que eu tenho, até porque eu já tive experiências de evangelização em unidades prisionais com homens. A dinâmica, a cultura, as colocações, elas são muito mais, vamos dizer assim, racionais e reativas do que emocionais, como são com as mulheres. Então, para mim, eu acho isso uma característica muito interessante, que acabam gerando situações como essa que a Leda falou, de uma total, podemos dizer assim, de uma total necessidade de envolvimento emocional da encarcerada com aquele que está indo lá levar uma palavra de consolo. Haja vista, pessoal, que é uma coisa interessante que se diga, né, que tem muita gente que não recebe visita dos seus familiares. E, na verdade, o verdadeiro visitante que essas pessoas recebem, sejam eles homens ou mulheres, em determinados casos, é o agente religioso, que é assim como nós somos chamados dentro da unidade prisional. Então, a nossa responsabilidade, a meu sentir, é muito grande nesse sentido, né? Uma coisa que eu gostaria de destacar também, e foi muito bem dito pelas três companheiras, cada trabalho em cada unidade prisional tem uma característica diferente. Isso é muito claro, e eu posso dizer para vocês por experiência, porque eu já trabalhei em unidades com 3 tipos diferentes de trabalho. Eu já trabalhei, por exemplo, em Benfica, alguém falou aí do batalhão prisional, que antigamente era em Benfica e depois foi para Niterói, né, da Polícia Militar, que são os presos policiais militares que ficam presos por terem cometido algum tipo de delito. Ali, o trabalho, ele era... a gente não tinha como fazer um trabalho longevo em termos de estudo sistematizado, tendo em vista que lá havia uma atividade muito grande de gente, né? Entrando e saindo, indo ou sendo transferido ou saindo da prisão. Então, a gente preferia, né? O pessoal que está ouvindo aí, conversa lá com o nosso amigo... conversa lá com o nosso amigo... com o nosso... Não consegui ali.
Tá falando, mas aí, ó. Eu entro aqui, ó. Minha aqui entra. Márcio, deu uma. Márcio, você está mutado sem querer. Mutou sem querer, Márcio. Ah, tá. Bom, desculpa aí que devo ter, não sei, de repente travou aqui então. Desculpa aí, pessoal. Então, o que eu estava dizendo para vocês é que o Logobook está tentando fazer uma ligação aí para o grupo. Ele tá online, ele só está sem áudio, mas ele tá com a câmera. Ele estava tentando fazer uma ligação aqui, não sei, para poder se esclarecer. Vamos desvendar isso aqui, ó. É porque ele está com o áudio aberto lá, pelo que eu estou percebendo. Bom, gente, então é o seguinte, então, para encerrar aqui a minha fala, o que eu percebo é que há em cada trabalho, em cada unidade prisional, os evangelizadores têm que ter a sensibilidade, né, de analisar qual será a melhor de se apresentar a doutrina espírita, né, o espiritismo e as orientações para aquele grupo que está trabalhando. Essa é a minha visão e creio que todos aqueles que queiram participar desse trabalho observarão que quando chegarem no momento de iniciar o trabalho, observarão, então, que naquela determinada unidade existe um tipo específico de trabalho com os apenados, ok? Eu vou encerrar por aqui, vou passar a palavra para o Samuel, porque, Samuel, eu acho que o Logobook está tentando cortar alguma coisa lá e está cortando muito aqui. Muito mal. Solta aqui. Logobook, você nos ouve? Ele não está nos ouvindo. Logobook? Logobook? Márcio, enquanto ele se ajeita... Essa coisa aqui no meio, o que é? Logobook, você está me ouvindo? É aqui, ativar. Desculpa eu me meter, mas o administrador, quem fez o anfitrião, ele tem como desligar o som da pessoa. Mas os 3 pontinhos acima da foto. Sim, tem como sim. Eu desligo sempre que entra o som. Só que, assim, agora ele é o palestrante. Eu não estou conseguindo ouvir a gente. Logobook, está me ouvindo? Oba, está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Agora está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Logobook. Está ouvindo? Está vendo? Está vendo? Olha, estão vendo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Olha. Estão vendo, senhor? Pergunta se estão vendo. Boa noite. Estão vendo, senhor? Pergunta se Vocês estão me vendo também? Sim. Boa noite. Boa noite para todos. Primeiramente, queremos agradecer aos nossos queridos irmãos Samuel e Márcio, membros do SAEP, e do nosso querido irmão Adriano, que é o responsável pela área externa do CERJ, nos possibilitando tratar desses problemas que afligem as nossas irmãs encarceradas. Olha, são 37 mil mulheres presas. Mais da metade são negras e semi-analfabetas. Dados da Informa Penitenciária apontam que o tráfico de drogas é a causa de 60% das sentenças, seguida de roubo e furto. Essas mulheres, elas exercem as funções
de mulas, conforme o jargão policial. Elas seguem como mulas para os seus companheiros. E mais da metade delas são negras. O artigo 318 do Código Penal permite que detendas grávidas e de mães de criança de até 12 anos alternativa para a prisão domiciliar. São 9.245 mulheres que têm direito a esse benefício. Outra particularidade é quanto à visita às presas. Geralmente, os homens recebem a visita de suas mulheres, de suas companheiras, de seus parentes, mas as mulheres não. As mulheres não recebem, dificilmente elas recebem a visita dos companheiros. Muito mal recebe a companhia das mães. Então é diferente, ela sofre mais. E toda mulher grávida, ela tem o direito de realmente ter a criança. E o sistema penitenciário, se não me falha a memória, tem uma unidade hospitalar lá no Complexo Penitenciário de Jericinó, em Bangu, que atende a essas mulheres. E no presídio Talavera Bruce tem também um berçário, onde as mães atendem os seus filhos para a amamentação. Então, a vida das nossas irmãs detentas é muito difícil, é diferenciada. Mas elas têm esse direito de, estando grávida e tendo filhos de até 12 anos, têm o direito da prisão domiciliar. Logobuco, e com relação à sua experiência de evangelização no cárcere feminino, você tem alguma experiência que você poderia narrar? Olha, a experiência que eu tenho do Presídio das Mulheres, lá em Talavera Bruce, no Nelson Hungria, é que elas realmente são muito carentes, têm muita dificuldade. E eu tive uma experiência incrível. Eu já até contei isso no programa da rádio, é que eu estava no chá de bebê da minha nora e eu vi uma mulher trabalhando, ajudando lá a minha nora. Eu olhei aquela mulher e notei que eu conhecia de algum lugar. E ela também não tirava o olho de mim. Eu fiquei pensando, quem é essa mulher? Eu estou conhecendo essa mulher de algum lugar. Aí eu cheguei perto dela, na cozinha, e perguntei, eu estou te conhecendo. De onde é que eu te conheço? Aí ela diz, ô, seu Longobuco, é lá do Talavera Bruce. Ah, então ela esteve presa e conseguiu liberdade. E minha nora deu emprego para ela fazer o serviço doméstico. Então, imagine vocês a minha experiência de uma ex-aluna lá do Presídio Talavera Bruce, trabalhando na casa da minha nora, ajudando. Ela era uma das nossas alunas mais assíduas, interessadas. Mas, no início, era muito revoltada contra tudo, contra todos. Mas, através do estudo,
ela viu que tinha que se modificar. Se arrependeu do crime praticado e, quando saiu, conseguiu um emprego lá na casa da minha nora. Então, imagine vocês a minha experiência. Ficou entre eu e ela, né? Claro. Essa é uma das experiências que eu tenho lá do Talavera Bruce e também de outra mulher que era muito valente, que batia nas outras presas, agredia as outras presas, mas através do convívio conosco, nas aulas de evangelização, eu disse para ela que não havia necessidade daquela violência, por que ela agredia? E ela, então, foi amansando, ficou calma. Depois de algum tempo, ela se modificou, o comportamento dela foi total, ela ficou mais dócil, a ponto até de algumas presas notarem a modificação dela, que ela ficou mais calma e já não estava mais brigando e agredindo as outras presas. Outra também cortava-se toda com gilete, os braços, o pulso, cortava com gilete, né? Eu também consegui, graças a Deus, através do Evangelho, mostrar para ela que aquilo não adiantava. Não era a dor da carne que ia resolver o problema. E ela realmente aceitou, começou a participar das nossas reuniões e não se cortou mais. A diretora da unidade chegou para mim e perguntou: seu Longobuco, o que está acontecendo com essas irmãs que participam da escola espírita da Amélie Boudet? Aí eu falei: por que a senhora está perguntando isso? Não, porque elas têm modificado. Qual é a receita que o senhor tem para essa modificação? Eu disse para a diretora: diretora, é o Evangelho. É através do Evangelho que a gente consegue ajudar e orientar as nossas irmãs encarceradas. Vou ficando por aqui para ouvir os outros nossos irmãos e irmãs. Tá bem, Longobuco. Muito obrigado. Foi uma grande experiência essa, não é? Eu gostaria de passar agora a palavra para o Márcio, para os últimos minutos da nossa live, ele convocar mesmo os irmãos a participar desse trabalho que vocês puderam constatar que tem uma beleza bem específica, porque nos torna muito gratos pelo aprendizado e pelas vivências, né, que a gente passa a ter, né, na prática desse trabalho, não é? Então, o Márcio aí vai nos mostrar a grande deficiência de voluntários que a gente está no momento. Por favor, Márcio. Ok, Samuel. Pessoal, é sempre bom nessas oportunidades que nós temos, né, de falar sobre esse trabalho nas unidades prisionais. Em primeiro lugar, dizer que esse trabalho ele não está começando agora, né? Na verdade, esse trabalho, como eu já disse lá no início, já foi capitaneado pela FEB nos anos 30, 40. Depois, a FEB passou essa questão a ser realizada das vidas, entrou, então, realizando esse trabalho há mais de 60 anos, a Instituição Espírita Cooperadoras do Bem Amélie Boudet, o Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, entre outros grupos espalhados que realizam esse trabalho de apoio ao encarcerado, né, de evangelização nas unidades prisionais. É bem que se diga que esse trabalho, atualmente, ele é um trabalho muito bem organizado, haja vista que a Secretaria de Administração Penitenciária, baseada em princípio, obviamente, sobretudo de segurança, não só deles, mas também segurança dos agentes religiosos, dos agentes penitenciários e dos presos, eles têm uma série de protocolos de atuação dos agentes religiosos nas unidades prisionais, que é assim que nós somos chamados. Okay?
E não são só os espíritos que fazem esse trabalho, são os evangélicos, católicos, umbandistas, enfim, algumas denominações religiosas realizam um trabalho de apoio aos encarcerados. Aqui no Rio de Janeiro e Niterói, eu vou pedir até o Samuel daqui a pouco para falar um pouco de Niterói também, mas com relação aos presídios aqui no município do Rio de Janeiro, o nosso panorama é o seguinte: a instituição espírita Cooperadores do Bem está atuando com suas escolas espíritas, tanto dentro do complexo de Jericinó, que é em Bangu, como também em algumas unidades fora do complexo de Jericinó. Somando todas as unidades em que a instituição espírita Amélie Baudet está funcionando com esse trabalho, nós temos 12 unidades onde há esse trabalho de evangelização espírita através da instituição espírita Cooperadores do Bem Amélie Baudet. Aí vocês vão falar, poxa, mas é bastante, né? Aí eu vou passar um panorama para vocês, aí no final vocês pensam se é bastante ou não. Bom, em primeiro lugar, no município do Rio de Janeiro, nós temos algo em torno de 27, 28 unidades prisionais, total de unidades prisionais. O Logobuco depois pode me corrigir, porque ele tem dados um pouco mais precisos quanto a isso, mas salvo exatamente isso, né? Nós temos aí em torno entre 27 e 30 unidades prisionais no município do Rio de Janeiro. Ou seja, desse total, 12 a instituição espírita realiza esse trabalho, ok? Aí vocês vão pensar, poxa, Márcia, então tem bastante unidades aí que não estão com trabalho. É verdade. Então, na verdade, esse movimento que o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro faz através do SAEP, que é o Setor de Assistência Espírita ao Preso, tem o objetivo de concitar todo o movimento espírita estadual a buscar informações e, por fim, cerrar fileiras, né, na inscrição dessas casas para realizarem esse trabalho nessas unidades onde não há um trabalho de evangelização, ok? Isso é muito importante que nós digamos. Por quê? Porque a questão não é só credenciar pessoalmente as pessoas através da Amélie Baudet ou através do Leôncio de Albuquerque, que já realizam esse trabalho. Não. O objetivo é pulverizar essa ideia junto às casas espíritas desses 2 municípios e dos municípios adjacentes, com o objetivo que essas casas criem departamentos que possam realizar esse trabalho através destas casas dentro das unidades prisionais, onde não há esse trabalho. Bom, isso aí é um ponto que nós estamos analisando. Um segundo ponto, poxa, Márcia, e dentro dessas 12 unidades, essas 12 escolas espíritas que vocês têm, como é que está o trabalho lá? Bom, eu quero esclarecer para vocês que em cada unidade prisional nós podemos ter até 10 trabalhadores, ok? Ou seja, em cada escola espírita, vinculados tanto a Amélie Baudet como também lá em Niterói, há a possibilidade de 10 trabalhadores em cada escola espírita. Bom, para vocês terem uma ideia, então, se nós estamos atuando em 12 vezes 10, são 120 vagas para a realização do trabalho. Quero dizer para vocês que o quadro de trabalhadores da Amélie Baudet hoje está em torno de 60 trabalhadores. Significa dizer que nós temos aí, na verdade, 50, entre 50 e 60 trabalhadores. Nós temos ainda 70 a 80 vagas para preencher. 70 vagas para preencher. Ou seja, nas unidades prisionais em que nós já atuamos, ainda existem 70 vagas a serem preenchidas. E aí o que acontece entre esse grupo todo de trabalhadores que eu estou falando é uma verdadeira rotatividade para poder suprir esse trabalho, né? Em algumas unidades existem mais trabalhadores que em outras, por questões de morarem mais perto, né? Por questões até de localização. Em outras, alguns irmãos estão deixando de ir trabalhar em função de terem atingido uma idade, por algum tipo de doença, não poder estar indo, ou então que desencarnaram, ou então que mudaram para outros estados, enfim, gente. Esse é o panorama hoje
do trabalho. E é por isso que nós estamos aqui, não só para sensibilizar o movimento espírita, demonstrando com esses fatos que estão sendo narrados aí por esses colegas, por todos nós, o quão é importante, né, e o quão dá resultado esse trabalho. Mas, principalmente, a gente tentar preencher essas vagas que, pelo menos, nessas unidades em que já há o trabalho, mas que as vagas estão em aberto. Então, a gente percebe que, na realidade, há necessidade do movimento do Estado do Rio de Janeiro abraçar esse trabalho de evangelização das unidades nacionais. É uma vertente caridosa de trabalho que deve ser observada pelas casas espíritas. Nós, das casas espíritas, falamos um mantra dentro de cada uma das casas, que é o mantra da caridade, amor em movimento. E nós entendemos que amor em movimento também é levar a palavra do Evangelho de Jesus aos nossos irmãos encarcerados. Seja bom que se diga que esses trabalhos de evangelização de unidades regionais podem ser realizados de segunda a sexta-feira, horários a serem definidos pela própria Secretaria de Administração Penitenciária, tá certo? Não há trabalho de evangelização aos sábados e domingos nos presídios. Pode ser que em alguma outra unidade fora do município aqui do Rio de Janeiro exista a possibilidade desse trabalho aos finais de semana, mas geralmente isso pode acontecer somente nas casas de custódia, né? Nos presídios, efetivamente, isso não vem acontecendo. Por quê? Porque eles direcionam todas as visitas de familiares para os finais de semana. Então, para não misturar visita de familiar com visita de agente religioso, eles colocam os agentes religiosos para trabalharem de segunda a sexta-feira, ok? Então, as pessoas que se interessarem, né, em se credenciar a realizar esse trabalho, seja através da Instituição Espírita Cooperadores do Bem Amílio Boudet, seja através do Leôncio de Albuquerque, ou seja através de qualquer outra região onde há o trabalho, a gente pede que façam o seguinte: no nosso grupo aí, Roda de Conversa, nós vamos deixar, eu vou até pedir para a Priscila e para o Adriano deixar disponível esse grupo, se for possível, acredito que sim, durante uns 10 dias, para aqueles que participaram dessa roda de conversa e se interessarem no trabalho, digam o seguinte: me interesso no trabalho, coloco o nome e a localidade onde reside. Não precisa colocar o telefone, já aparece para a gente o telefone na parte de cima da site. E aí, depois disso, nós entraremos em contato, ok? Para a gente poder informar vocês como é que a gente pode proceder para essa capacitação para a realização do trabalho e a efetiva inscrição para o trabalho. Lembrando que os trabalhos estão suspensos em função da pandemia, ok? E a gente entende que a gente só deve retomar esse trabalho tão logo haja uma vacinação ampla para todos nós, ok? Samuel, meu amigo, você quer falar sobre a situação em Niterói e dar alguma outra informação? Márcio, está me ouvindo? Márcio, está me ouvindo? Márcio, está me ouvindo? Ouvindo. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Está me ouvindo? Olha, é para lembrar que tem 3 unidades prisionais femininas em Bangu. Aliás, Perfeito. 2 em Bangu, que é a Talavera Bruce e o Nelson Gria, em Bangu. E em Benfica tem o Oscar Stevenson. Lá no Talavera Bruce, nós temos 8 vagas. No Nelson Gria, nós temos 9 vagas. E no Oscar Stevenson, nós temos 7 vagas. Perfeito, Longoboco. Então, esse panorama nós passamos aí da situação nos presídios do município do Rio de Janeiro. Eu vou passar a palavra, então, para Samuel. Samuel, você quer fazer alguma observação com relação a Niterói? Sim, Niterói também temos a ala feminina, como a Madi
apresentou aí na fala dela, né? É no hospital psiquiátrico, e nós precisamos ali de 7 voluntários, ainda tem vaga para 7 voluntários, porque quando a gente tiver o número de 10 voluntários, né? As vagas de 10 voluntários preenchidas, o que pode ser feito? Dividir a equipe para dar um atendimento semanal, tanto aos pacientes masculinos quanto aos pacientes femininos, porque o que está acontecendo no momento é que a equipe é pequena demais e só consegue estar uma semana com os homens, outra semana com as mulheres, não é? Então, a gente realmente poderia dar uma dinamizada maior se tivesse mais participantes. Perfeito. Nas outras 3 unidades em que o trabalho segue normalmente, também há vagas, mas sempre como você falou, sempre em dias úteis, né? Então, esse é um obstáculo para muitos de nós, né? Muitos mesmo. Então, a gente conta com essa dificuldade, não é? De conseguir muitos voluntários por conta disso. Tá? Então, era isso que eu tinha a dizer, né? A inscrição, uma boa maneira é essa que o Márcio falou, da pessoa se apresentar como voluntário, e a outra também, mas eu creio que essa é a mais simples, né? A outra seria, como eu botei ali, preencher no próprio site do SAEP, como eu botei na área de conversa, tá bom? Então, devolvo a palavra a você, Márcio, para fazer o encerramento, né? Nossa hora já está um tanto avançada. Ok. A Ana Paula está perguntando aqui se aí não há data para as inscrições. Ana Paula, na verdade, não, tá? Em função da pandemia, a Secretaria de Administração Penitenciária está praticamente parada. A gente não tem tido nenhum tipo de, vamos dizer assim, de possibilidade de novas inscrições para o trabalho. O que está acontecendo agora é que aqueles que até salvo engano, janeiro do ano passado tinham apresentado a documentação para iniciar os trabalhos, eles estão adiantando a questão do credenciamento para quando efetivamente retornar o trabalho, essas pessoas poderem iniciar o trabalho. Porém, eles não abriram novas reuniões de capacitação, que é assim que eles chamam, o CEAP chama, para novas pessoas interessadas. O que nós fazemos é o seguinte: aqueles que se interessam, nós pegamos os dados, né? Nós entramos em contato com a pessoa, informamos quais são os lugares em que a gente tem vaga e os horários de trabalho, né? A pessoa escolhe, a gente retém essa documentação e assim que a Secretaria de Administração Penitenciária sinalizar com a possibilidade de nós iniciarmos a inscrição, nós levamos a documentação para que isso seja processado. Ok, Ana Paula? Espero ter atendido aí a tua pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta a ser feita, pessoal? Bom, diante... Perfeito, Ana Paula. Vou te pedir para você, lá no grupo, lá no Roda de Conversa, você coloca lá, eu pretendo trabalhar, né? eu quero trabalhar, coloca o teu nome, tá? E o telefone a gente já vai ter lá gravadinho, bonitinho, quando você mandar mensagem, para a gente entrar em contato e saber exatamente aonde você quer trabalhar, qual município, enfim, se você for de um outro município, se você quiser saber se nesse município tem trabalho, a gente pode pesquisar para vocês e te indicar, não tem problema nenhum, tá bom? Samuel? Samuel? Sim, irmão, pode dizer. Estou lhe ouvindo. Tá, tem uma companheira aqui dizendo que não mora no Rio de Janeiro. Eu vi alguns DDDs aqui fora do município e do estado do Rio de Janeiro, tá? O que eu posso dizer a vocês
que são de fora, é que em algumas localidades a gente sabe que existe o trabalho, né? Por exemplo, Espírito Santo, Minas Gerais, obviamente em localidades específicas. Mas aqueles que se interessarem em saber um pouco mais, colocam uma mensagenzinha para a gente aí no nosso grupo Roda de Conversa, com o telefone, né? Parece que já fica aparecendo por telefone, que a gente entra em contato, bate um papo e tenta aí descobrir se existe. E acaso não exista, a gente propõe aí uma troca de experiências para que os grupos desses estados deem início aí a algum tipo de trabalho. Tem que falar também que é um trabalho muito bom, bem feito em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul também, com apenados que estão no sistema carcerário. Em Goiás também tem, no Amazonas também tem, tá? Então, perfeito. Tem muitos estados onde tem esse trabalho, sim. Com certeza, o pessoal. Priscila está por aí? São Paulo também tem, tá? Lembrei agora. Estou por aqui ainda, Márcia. Querido, olha só, eu vou aqui agradecer a presença de todos que ficaram essas 2 horas, 1h45, nós falamos aí sobre esse trabalho, que é um trabalho muito interessante, e vocês podem ter certeza que cada vez que a gente vai no vídeo do trabalho, é lá melhor que os outros. Vocês podem ter certeza, porque a energia que a gente recebe de gratidão pelo esclarecimento da doutrina espírita leva as pessoas uma coisa impressionante. Eu tenho certeza que tem muitos que estão aqui que querem conhecer o trabalho e tem muitos relatos de outras pessoas que não estão presentes e que fazem um trabalho com a gente, muitas histórias. Eu mesmo tenho muita história para contar, mas infelizmente não urge, não tem jeito, tá ok? Então a gente agradece a todos que participaram, tá? E a todos que nas suas casas espíritas, no movimento espírita que fazem parte, que divulguem a existência desse trabalho para que a gente possa aí ampliar o grupo de trabalhadores nas unidades prisionais. Eu vou passar a palavra, então, para a nossa querida Priscila, do CERJ, tá? Para a Priscila aí fazer o nosso encerramento com aquela prece bonita, né? E mandar um beijo para todo mundo aí que está escutando a gente, ok, gente? Um grande abraço aí para todos. Então, gente, boa noite. Foi uma noite, assim, de muitos aprendizados. O chat ficou o tempo todo, né, as pessoas comentando da importância dos relatos e da sensibilidade que é necessário para atender um público tão peculiar que são as mulheres, né, e da importância que a gente tem de levar o evangelho para todos, né. Agradecemos a participação de todos até essa hora que final da semana, né, a gente está cansado, mas é um tema tão importante para a gente. Então, vou aproveitar o momento, vou fazer uma oração, vou fazer a nossa prece de encerramento, e sempre lembrando, né, da importância desse trabalho do SAEP. Então, eu vou pedir para as pessoas desligarem seus microfones, para a gente não ter ruído, não atrapalhar aí na ambientação, na prece final. E vamos nos conectar, então, com a espiritualidade superior. Querido amado Mestre Jesus, amigos espirituais que conduzem verdadeiramente o trabalho do CERJ, mas principalmente, nesse caso, o trabalho do SAEP, que possamos ser envolvidos com essas energias renovadoras, fortalecedoras, que sejamos, cada um de nós, trabalhador do Cristo que leva esperança, conforto, consolo para todo aquele que está entristecido, desamparado e às vezes sem saber para onde seguir. Que cada um de nós possa ser uma luz, que nós possamos replicar os ensinamentos do Cristo e dessa doutrina tão consoladora. Que possamos estar de pé, firmes e fortes, para poder abrir o caminho para todo aquele que venha nos seguindo, nos acompanhando, porque, afinal de contas, trabalhamos para o Cristo e seguimos adiante para o seu encontro. Que a paz do Cristo fique conosco, nos ampare, hoje, agora e sempre, graças a Deus.
Vou parar de gravar, tá, queridos? Pronto.